Olá, produtores de soja de todo o Brasil. A equipe Field Crops continua monitorando a grande seca que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco mais sobre o papel da irrigação, o papel que a água está desempenhando aqui no Rio Grande do Sul e que está fazendo a diferença entre áreas irrigadas e não irrigadas na cultura da soja. A maior parte das lavouras de soja do Rio Grande do Sul são não irrigadas, mas aquelas lavouras que tiveram irrigação estão tendo inclusive um comportamento diferente em relação a outros anos. Então nós vamos focar primeiro nessas áreas irrigadas e depois nós vamos retornar para as áreas não irrigadas, que são a grande maioria do Rio Grande do Sul. Então aqui ao lado está o professor Alencar, que coordena a equipe Field Crops, e para nós conversarmos um pouco então sobre as diferenças entre soja irrigada e soja não irrigada. Professor Alencar, o que nós podemos observar e que estamos observando no Rio Grande do Sul com a soja irrigada nesta safra? Bom, obrigado, professor Nereu. Nessa safra nós estamos vivendo um momento muito ímpar quando a gente pensa em soja irrigada. Como nós podemos observar aqui, essa planta é uma planta de uma lavoura irrigada. Vocês observem o número de ramificações, vocês observem o número de legumes que tem nessa planta e os legumes estão praticamente completamente cheios. De um outro lado, aqui nós observamos aqui uma planta de sequeiro que representa a maior parte das lavouras no estado do Rio Grande do Sul. É uma planta que praticamente não emitiu ramificações e, além disso, essa planta apresenta poucos legumes e alguns legumes eles simplesmente não colocaram grão, como nós podemos observar nesse legume aqui e em vários outros na planta. Além disso, se nós formos observar, muitos legumes eles chegaram a formar o grão, e aqui vocês observam um grãozinho pequeno, mas ele não encheu. E esses outros grãos aqui, eles estão muito pequenos, ou seja, o peso de 1000 grãos vai ser muito baixo. Então, uma realidade das nossas lavouras é, as plantas, em muitas lavouras elas conseguiram crescer, emitiram legumes, ou seja, tem uma quantidade significativa de legumes, chegou a formar grão, mas o grande problema foi que a seca no estado do Rio Grande do Sul, ela ocorreu principalmente na fase de enchimento de grão. Em contrapartida, nesse período de estiagem no enchimento de grão, se nós pensarmos em lavouras irrigadas, nós tivemos o máximo possível de disponibilidade de radiação solar. Então, o que está acontecendo nas lavouras no estado do Rio Grande do Sul nesse momento? Elas estão sendo colhidas e estão tendo produtividade em muitas situações acima do que se tinha reportado. A equipe Field Crops acompanha lavouras irrigadas no sul do Brasil e são alguns produtores que estão colhendo na média de lavouras de 80, 90 hectares, mais de 100 sacas de soja por hectare. Ou seja, aonde houve disponibilidade hídrica e com toda a intensidade de radiação solar chegando na fase crítica de enchimento de grãos, nós tivemos produtividades recordes quando a gente pensa em pivô. Então, professor Nereu, de um lado, as lavouras de sequeiro, nós temos a maior perda de produtividade já registrada na história, e de um outro lado, nas lavouras com pivô e com solo bem manejado, com todas as práticas de manejo bem feitas, estão se obtendo recordes em produção. Obrigado, professor Alencar. Então, com isso, a gente tenta dar mais uma contribuição aqui para o estado do Rio Grande do Sul, no sentido de, primeiro, mostrar a realidade, que é uma realidade muito difícil, esse ano, essa safra para os produtores de soja, mas ao mesmo tempo resgatando alguns conceitos básicos de agronomia, fazendo com isso que esses conhecimentos chegam até vocês produtores, para que nós continuamos daqui para frente cada vez mais a fazer agronomia de processos. Continue nos acompanhando nas redes sociais da equipe Field Crops, aqui no Facebook, também no Instagram, no Twitter e no nosso canal do YouTube.